E aí, pessoal, beleza? Hoje é dia, hein? É a primeira aula que eu vou gravar aqui no canal, tá? É, a gente vai ter também o Henrico gravando. Entretanto, ele ainda não vai conseguir gravar agora as primeiras semanas, porque ele vai ter que arranjar um dispositivo para fazer as aulas com melhor qualidade. E isso vai demandar um pouquinho de tempo ainda. Pouquinho, não vai demorar muito assim, não. Pode ter certeza. Primeira aula agora vai ser de notação científica. Eu já vou sair do OBS Studio. É a primeira aula que eu vou fazer aqui sobre, tá? E é mais para seguir a ordem do estudo de física mesmo, para começar pelo menos com uma parte mais matemática, né? Notação científica, sistema de unidade, dimensionais, entendeu? A gente vai evoluindo isso com o tempo, trazendo depois aulas mais físicas do que matemáticas, mas por enquanto a gente tem que ter essa base. É, eu recomendo também, particularmente, ver o curso de matemática básica primeiro, tá? Até algumas noções um pouquinho mais avançadas, tipo noções de derivadas, limites. é, integral dá pra pegar a partir ali de quando a gente começa mecânica, talvez. Mas por enquanto, assim, eu recomendo ter uma boa base em matemática básica, né? Porque caso tu não tenha isso, tu não consegue lidar com os artifícios mesmo da física em si mesmo. Você não consegue fazer problemas de física sem uma base matemática boa, entendeu? Você acaba tendo só intuição, não acaba conseguindo passar isso pro papel mesmo, entendeu? É, Bom, então vamos lá. Eu vou começar transmitindo aqui Samsung Notes aqui, tá? Bom, a primeira aula que a gente vai ter vai ser sobre o Sistema Internacional de Unidade de Medida e as unidades de medida no geral, tá? Bom, eu fiz aqui uma página bem bonitinha aqui para a primeira semana de aula, tá? Primeiro, a gente vai analisar sobre o próprio sistema, o sistema de unidades que a gente tem atualmente, tá? Que, em geral, é o adotado a partir de 2022, se eu não me engano, que foi a última alteração que teve, e foi mais nos prefixos aqui mesmo, tá? Provavelmente foi aqui. Em 2022, a gente teve a alteração aqui do prefixo keta e rona, tá? Esses dois aqui foram adicionados em 2022, se eu não me engano. Talvez o iota, não sei. A princípio é esses dois mesmo. E, bom, é basicamente por... Creio eu que seja por descobertas quânticas, né? Porque é uma ordem de grandeza extremamente grande, né? 10 a 30, extremamente grande. Bom, a primeira aula vai ser sobre unidades de medida, tá? Depois a gente passa ali para notação científica, porque essa parte eu acho mais importante, tá? Aliás, nem tão mais importante, mas ela é mais básica. Ela tem mais chance de cair conceitualmente em alguma prova, ou mesmo é interessante você saber o conceito, tá? Para resolver algum problema. Bom, primeira coisa, eu vou apresentar a vocês o que é o Sistema Internacional de Unidades, né? Que a gente chama de SI. Ele acabou sendo criado por... a ideia dele acabou surgindo por conta de um membro da Royal Society lá no século XIX, tá? Foi a ideia de unificar os sistemas de unidades que estavam sendo usados pelos cientistas em um só, para todas as nações usarem. É, por enquanto, quase todos os países do mundo adotaram esse. Entretanto, alguns não, tá? Alguns não, tá? Só deixar claro aqui que esses aqui são os que não adotam, tá? Eles adotam sistemas diferentes de unidades, tá? Então, se você mora, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas elas não vão falar com frequência sobre metro, sobre quilogramas, talvez segundo sim, né? Entretanto, você vai ter unidades de medida diferentes sendo mais usados do que o SI, entendeu? Aí tem Myanmar e Libéria também, né? Ali na África e na Ásia. E o Reino Unido ele adotou o SI recentemente, tá? Se eu não me... Deixa eu só passar o caminhão aqui. Recentemente, em 2018, né? Não foi nem há um tempo atrás, foi tipo há pouquíssimo tempo. E nem totalmente, ele ainda utiliza algumas unidades de medida que eram clássicas da própria nação usar, entendeu? É, Novamente, ele é adotado globalmente por quase todos os países do mundo e a finalidade é padronizar as representações métricas em escala global. É, Falando num contexto mais assim
geográfico, político, talvez, é interessante para trocas econômicas, tá? Você fazer isso. Porque aí você não tem confusões na hora de transferir unidades de medida, né? Elas são definidas pelo consenso entre as nações que os adotam e pela... E detalhe, tá? Isso tem que ser bem claro. E pela fixação de valores de constantes fundamentais, tá? A gente vai ter 4 constantes fundamentais na física, que são a constante de Boltzmann, a constante de Planck, a velocidade da luz e a carga elementar do elétron. Essas são as 4 constantes fundamentais, tá? Então eu já vou escrever aqui constantes elementares. Vai ser velocidade da luz, a carga elementar, a constante de Boltzmann e a constante de Planck, tá? Existe um sistema de unidade de medida que é um pouco diferente do SI, porque ele acaba não fazendo esses números aqui terem fatores numéricos adicionais. Ou seja, todos eles valem 1, tá? E aí eles têm as próprias unidades de medida, né? Que são metro por segundo, aqui é Coulomb, aqui é Joule por Kelvin e aqui é Joule segundo, né? Essas são as constantes elementares. Por que elementares? Porque são as únicas constantes da natureza que tu pode fixar o valor delas e elas jamais serão alteradas. Jamais serão alteradas. Ok, a parte aqui mais introdutória eu já passei, tá? Além disso, ele é um sistema métrico dinâmico, tá? Ele não é estático, ele muda constantemente. Entretanto, as grandezas de base, que eu vou falar mais pra frente no vídeo, as grandezas base, elas estão fixadas, tá? Desde 2019, porque algumas ainda não eram, tá? Primeiro a gente vai ver os prefixos, tá? Que é basicamente uma questão mais de ordem de grandeza, tá? Aliás, só para complementar aqui, vou definir ordem de grandeza, tá? Aqui para vocês. A ordem de grandeza é o expoente médio que tu tem na potência de 10 quando tu coloca um número em notação científica. Ou seja, eu vou passar a notação científica ainda, mas só para vocês terem uma noção. Notação científica é tu tem um número que está entre 1 e 9 e ele vai ser multiplicado por uma potência de 10, tá? Digamos que tu tem 1,4 vezes 10 na... deixa eu pegar um número bom. 10 na 6, tá? A gente vai olhar esse expoente aqui, tá? Aqui a ordem de grandeza é 10, tá? É 6, aliás, tá? É 6. Por quê? Porque o expoente é 6. Entretanto, tem uma coisa muito interessante que a gente tem que ter cuidado, tá? Existe o número 10 elevado a 1 meio, tá? Que ele vai ser raiz de 10, que é aproximadamente 3,16. A ambulância está passando também. 3,16 é aproximadamente o valor da raiz de 10. E isso aqui muda a ordem de grandeza, inclusive, tá? Porque a ordem de grandeza ela é definida, tipo, entre os valores 0,5, 1,5, 2,5. Por quê? Porque a gente quer... Quando você passa da metade, eles arredondam para cima. Quando você não passa da metade, você arredonda para baixo, entendeu? E esse aqui vai ser o número que define... E aliás, ele vai estar aqui no lugar do número entre 1 e 9, tá? Inclusive. Então, por exemplo, se você tem um número 4,5 vezes 10 na 5, em geral você ia pensar que a ordem de grandeza, né, só olhando o expoente, é 5, mas está errado. Não é 5, vai ser 6. Porque o 3,16 ele é menor do que esse número, ou seja, ele passou do 10 na 1 meio. Então ele pode ser arredondado para cima, entendeu? Basicamente é isso. A ordem de grandeza ela é definida entre as metades, tá? E aí tu arredonda para o número inteiro maior, né? Função teto, ou para o número inteiro menor, função piso, dependendo do número entre 1 e 9 que está escrito aqui, tá? Se for maior que 3,16, a ordem de grandeza vai ser aproximada para cima. Se for menor, vai ser para baixo, entendeu? Show. Basicamente é isso.
E aí eu destaquei também os mais usados, né, os prefixos mais usados, porque é interessante a gente saber. Raramente tu vai usar os que estão fora dessas bolinhas vermelhas, tá? Muito difícil, tá? Tipo deca, hecto, deci, nano até vai, mas é difícil também. Pico, femto, giga, tera, peta, etc. Cara, de peta pra cima eu te garanto que você não vai usar. Te garanto que você não vai usar. Tá. O, Vou dar mais ou menos uma noção do que você vai usar para cada um, tá? Metro, né, que é o normal, né? Metro não, né? É que metro é a unidade de comprimento. Eu quero dizer, quando você não tem prefixo, né? Quando não tem prefixo do SI, você vai usar geralmente para coisas mais macroscópicas e mecânicas. Por exemplo, é, o tamanho de uma rua é definido em quantos metros você tem, não quantos quilômetros você tem, né? Uma rua só, uma rua daqui de uma esquina até a outra, da mesma rua. Você não vai passar de 1 quilômetro, entendeu? E daí você não vai passar dessa ordem aqui. Ah, mas se não passa de quilômetro, você pode ficar entre hectômetro e decâmetro. Entretanto, esses dois é raramente usado, tá? Justamente porque ele é até difícil de escrever e muitas pessoas nem sabem que existe, no geral. Então a gente prefere ou manter. Se você pegar, por exemplo, o tamanho da cuia que eu tenho aqui, ela vai ser da ordem de centímetros. Aí você vai utilizar centímetros. Por quê? Porque ele é mais conveniente, tá? Inclusive eu vou servir aqui. Nano, que eu falei que é difícil de usar, você vai usar geralmente só para comprimento de onda, tá? De ondas talvez luminosas. E raro também, difícil. É, Enfim, são os mais usados aqui, você tem que meio que saber como converter eles, tá? Inclusive isso é uma parte mais para matemática, mas eu posso passar uma aula também sobre isso, caso o Henrique não queira fazer. Agora a gente chega na parte de unidades de medida, né? Unidades de medida do SI. Primeiro a gente vai ter que saber o que é unidade base, porque isso aqui é basicamente o que sustenta o SI inteiro, tá? Unidades de base são basicamente as unidades que não podem depender entre si devido à convenção humana que a gente adotou, tá? É... Claro que elas são pautadas em constantes naturais, ou seja, determinadas pela natureza. Entretanto, a gente escolheu 7 grandezas fundamentais, né, grandezas base, por convenção humana. Isso não é necessariamente a natureza que determina. E basicamente, por que ela é definida por seres humanos? Justamente por esse termo aqui, que eu não esqueci de escrever, tá? Deixa eu só ver se a caneta identifica aqui, ó. São axiomaticamente as unidades totalmente independentes entre si. Ou seja, se axiomaticamente alguém teve a ideia de colocar elas assim, entendeu? Ela não é algo naturalmente determinado, não é empiricamente testado, entende? Não é nada disso, é uma convenção. As unidades totalmente dependentes de si, ou seja, não existem unidades base A, B e C tais que... Aí eu botei aqui exemplos de operações. Por exemplo, você não vai poder ter duas unidades base que multiplicadas dão outra unidade base. Ou divididas, entendeu? Por exemplo, você não pode criar uma unidade base C dividindo metro por segundo, porque daí dá a velocidade. E isso não é uma grandeza base. Pegou? Ou sei lá, tu multiplicar corrente elétrica por tempo, tu vai dar carga. Carga não é uma grandeza unidade base, entendeu? Basicamente é isso. Você tem que dominar isso, tá? Tem que dominar isso. Eu recomendo dar uma olhada no artigo da Wikipedia, que é tanto de onde eu tirei essas imagens aqui, porque não tem direito autoral, então é mais interessante de colocar aqui. Aí depois você vai ter unidades derivadas, né? Que basicamente são unidades formadas pelas 7 unidades base. É só isso mesmo. E também elas podem ser escritas em 2 dimensionais, tá? Eu vou aproximar aqui para você ver. Podem ser escritas em 2 dimensionais. O dimensional analítico, que é só com unidades base, tá? Perceba, só tem unidade base aqui nessa coluna. Ou o dimensional sintético, que você pode usar sim unidades base apenas,
Ou você pode usar algumas outras unidades derivadas também para descrever outras, sabe? Por exemplo, você usa joule por quilo para descrever dose absorvida equivalente, tá? Tem adimensionais, né, que são o radiano e o esfero-radiano, que são basicamente razões de comprimento, comprimento e área a área, né? E tem um detalhe até do SI e das unidades derivadas. O SI ele é definido como coerente, tá? Ele é um sistema coerente. Por que ele é coerente? Porque as grandezas derivadas elas podem ser expressadas sem fatores numéricos adicionais. Por exemplo, você não vai ter, por exemplo, a frequência escrita como. Opa, peraí, deixa eu trocar o lápis. Você não vai ter a frequência, por exemplo, escrita como 2 sobre segundo, entendeu? Vai ser sempre 1 sobre segundo, entendeu? Vai ser ampere vezes segundo para descrever corrente, né? Inclusive, essa aqui é a unidade fundamental, tá? Só de fundamentais. Isso aqui é o dimensional analítico de carga, para você ter uma noção. O Coulomb é só uma outra forma de dizer, de descrever, né? Aí a gente tem algumas concessões que o SI faz para simplificar e até manter a coesão física, né? Por exemplo, unidades diferentes, mesmo com o mesmo dimensional analítico, podem, por recomendação, ter nomes distintos. E analítico e sintético também, né? Por exemplo, eu peguei aqui dois exemplos clássicos, né? A dose absorvida equivalente. A dose absorvida é dada pelo Gray e a dose equivalente é dada pelo Siever. E ambos dão a mesma dimensional, que é 1 metro quadrado por segundo quadrado, né? Algo como velocidade ao quadrado, como se... pegando apenas o dimensional. E dá joule por quilo, né? Por que isso aqui é interessante de se perceber? Porque são dois conceitos distintos, tá? Você não pode igualar a dose absorvida com dose equivalente, mas eles têm a mesma unidade de medida. Mesma coisa para atividade radioativa e frequência, né? O Becquerel e o Hertz, que vão ser 1 sobre segundo. E também o radiano e o esfero-radiano, né, pô? Entretanto, aqui tem um problema, aqui tem uma ressalva. O radiano e o esfero-radiano só vale para dimensional analítica, tá? Porque a dimensional sintética é diferente. Esse aqui é metro por metro quadrado, né? Esse aqui é metro por metro. Então toma cuidado, tá? Isso aqui só tem a mesma dimensional analítica, né? Que vai ser 1. Não tem dimensão, né? Adimensional. E é basicamente essa aula, tá? Teoricamente é isso que você tem que saber. Existem algumas coisas também extras que você pode acabar procurando, mas talvez não seja tão interessante de olhar, entendeu? Provavelmente isso aqui vai estar um pouquinho acelerado, porque o vídeo ficou muito longo, eu não queria que ficasse tão longo, mas é uma aula introdutória, eu falei um pouco no início, então eu vou acelerar um pouco, não quero cortar a parte inicial e nem esse final aqui. Então, é isso, cara. Essa foi a primeira aula, tá? De física. Se eu pudesse definir, eu definiria isso como uma introdução, né? Mas claro que você pode ver essa aula com a idade que você estiver, a formação que você tiver. Mas eu recomendo mais para quem está recém iniciando em física, né? Para quem tá provavelmente no 9º ano, né? No 1º ano de ensino médio, talvez 8º ano, se você estiver numa escola de bastante qualidade. É isso. Valeu aí.